Sumário pré-requisitos. Relativamente ao capítulo de referenciais cartesianos em duas dimensões, vamos agora abordar os tópicos de distância entre dois pontos e de equação da circunferência. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula é ter algumas competências na área de referenciais cartesianos bidimensionais. Deverá ainda saber representar no referencial retas paralelas aos eixos e regiões limitadas por estas. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula deverá saber calcular a distância entre dois pontos do plano, determinar a equação de uma circunferência e de um círculo no plano. As palavras-chave vão ser distância e circunferência. Consideremos num referencial ortonormado x ou y os pontos de coordenadas P1 de coordenadas x1, y1 e P2 de coordenadas x2, y2. Temos, portanto, um referencial ortonormado x ou y e os pontos assinalados no referencial, portanto, pontos genéricos. E a distância d entre P1 e P2 pode ser calculada com base no Teorema de Pitágoras. Temos, portanto, o segmento de reta P1, P2. O D assinalado na figura representa a distância entre P1 e P2. E podemos formar, do modo que acabamos de ver, um triângulo retângulo. Portanto, vamos considerar o ângulo reto do triângulo retângulo a ser formado no ponto que tem de abscissa x2 e que tem de ordenada y1. E agora, para utilizar o Teorema de Pitágoras, vamos precisar de saber as medidas dos catetos. Portanto, nós queremos saber a medida da hipotenusa, que é o segmento de reta P1, P2, e queremos saber a medida de cada um dos catetos. Mas sabemos que a medida do cateto, que é a base inferior do triângulo, vai ser módulo de x2 menos x1. Portanto, a diferença desta abscissa x2 menos o x1 dá-nos a distância de x1 a x2. A colocação do módulo é porque o módulo representa a distância e assim garantimos que temos sempre uma diferença positiva. Só nos interessam distâncias positivas neste caso. Por outro lado, a medida do cateto do outro cateto vai ser o módulo da diferença das ordenadas dos pontos x1, dos pontos P1 e P2. Temos, portanto, que vai ser módulo de y2 menos y1. Visto aqui no eixo dos y, vamos ter que, se subtrairmos a y2 o y1, vamos ficar com a distância de y2 a y1. O módulo, mais uma vez, pretende assegurar que se trata de um valor positivo. Temos, portanto, que, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. Portanto, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E temos, portanto, que, se passarmos este quadrado para o segundo membro, fica que a distância de P1 a P2, que é, portanto, o D, fica a raiz quadrada do segundo membro todo. E como podemos suprimir módulos, já que o quadrado de uma expressão é sempre um número positivo, portanto, o módulo aqui pouco está a fazer, porque o quadrado, mesmo que x2 menos x1 dê menos 5, o quadrado transforma-o em 25, portanto, o módulo aqui pode ser dispensado. Do mesmo modo, podemos dispensar o módulo para a segunda expressão, do módulo de y2 menos y1 ao quadrado pode ficar simplesmente sem a expressão sem módulo. Vamos chegar então à conclusão que a distância de P1 a P2, que é o valor que nós queremos calcular, vai ser dado por esta fórmula que aqui apresentamos. Temos, portanto, a conclusão que, dados dois pontos do plano de coordenadas x1, y1 e x2, y2, a distância entre eles é dada pela raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas mais o quadrado da diferença das ordenadas. Vamos ver um exemplo. A distância entre os pontos P1 de coordenadas 2, menos 3 e P2 de coordenadas menos 1, 4, no referencial ortonormado x ou y é, de acordo com a fórmula, vai ficar a diferença
das abscissas, portanto, a abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro, entre parênteses ao quadrado, mais a mesma coisa para as ordenadas. A diferença da ordenada do segundo ponto com a do primeiro, portanto, fica 4 menos 3 ao quadrado. E, simplificando a expressão, como menos 1 menos 2 é igual a menos 3 ao quadrado fica 9, como 4 menos 3 é mesmo que 4 mais 3, 4 mais 3 dá 7, 7 ao quadrado dá 49, chegamos à conclusão que dá raiz de 58, raiz essa que ainda pode ser escrita na forma 2 raiz de 14. Apresentemos agora a definição de circunferência. Chama-se circunferência de centro C e raio R ao conjunto de pontos do plano cuja distância AC ao centro da circunferência, portanto, é igual a R. A circunferência de centro AB e raio R pode ser definida pela condição x menos a abscissa do centro, entre parênteses ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, entre parênteses ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Portanto, esta é a equação de uma circunferência de centro AB e raio R. Temos aqui, portanto, a representação gráfica desta situação. O R é o raio, é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, aparece aqui assinalado desta forma, mas também poderíamos assinalá-lo aqui nesta zona. E, portanto, a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro vai ser sempre igual ao raio. Temos, portanto, que a representação gráfica da circunferência de centro AB e de raio R é esta que estamos a visualizar. Chama-se círculo de centro C e raio R ao conjunto de pontos x e y do plano cuja distância AC é menor ou igual do que R. O círculo de centro AB e raio R é dado por esta condição, que é igual à anterior da circunferência, com a diferença que, em vez de ser nesta parte igual a r ao quadrado, vai ser menor ou igual que r ao quadrado, porque nós queremos que a distância seja inferior ou igual ao raio. Temos, portanto, a sua representação gráfica e podemos observar que qualquer ponto que esteja nesta região assombreado dista da circunferência um valor de R ou menos. Portanto, aqui será, na zona que estamos a ver aqui, um valor inferior a R. Ao longo da linha, que é a circunferência, vai ser precisamente R, e, portanto, é o conjunto de pontos que distam do centro menos de R. Vamos ver um exemplo. A condição que define a circunferência e o círculo de centro 1, 2 e raio 3 vai ser x menos a abscissa do centro entre parênteses ao quadrado mais y menos a ordenada do centro entre parênteses ao quadrado igual a 9. O 9 vem de 3 ao quadrado. No caso do círculo é exatamente igual, com a diferença de que aparece, em vez de igual a 9, menor ou igual do que 9. No caso de o centro ser 3 menos 4 e o raio 2, a condição vai ficar, portanto, x menos a abscissa do centro entre parênteses ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, ou seja, y menos menos 4 fica y mais 4 entre parênteses ao quadrado, igual a 4, que é igual a r ao quadrado. E, portanto, no caso do círculo, é exatamente a mesma coisa, só que em vez de igual a 4, aparece-nos menor ou igual do que 4. No caso do centro ser 0, 0, ainda fica mais simples. E o raio ser 4, vamos ficar com x menos 0 ao quadrado, fica simplesmente x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, fica simplesmente y ao quadrado, igual a 16, que é 4 ao quadrado. E no caso do círculo fica a mesma coisa, só que em vez de ter um igual a 16, fica menor ou igual que 16. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.